Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Hoje será a nossa última análise da semana devido ao feriado, pessoal. A gente retornará apenas na quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas. Então espero trazer aí para vocês um overview dos próximos 6 dias aqui do Bitcoin. A gente vai tentar analisar aí as principais regiões, todo o contexto e aquilo que a gente deverá esperar de movimentação. Beleza? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2026, quinta-feira, são aproximadamente 11h48 da noite. Começando pelo calendário econômico, de relevante tivemos aí os pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Resultado veio acima da previsão, que era de 222 mil novos solicitantes pelo benefício. Tivemos um dia ruim nas três principais bolsas, todas fecharam no vermelho. S&P uma queda de 1,57, Dow Jones recuo de 1,34 e Nasdaq um pouco mais acentuado, recuo de 2,3. Pessoal, vindo para o Bitcoin também não foi diferente, seguiu aí o humor ah, dos mercados. Tivemos uma queda um pouco menos acentuada, 1,21. Neste momento, para nós, preço a mercado US$ 66.573. Então vamos ver, pessoal, o que rolou após a análise de ontem, quais são as perspectivas de movimentação do preço para daqui a 6 dias. Acho que vai ser um pouquinho difícil, mas a gente vai tentar trazer aí um cenário que seja bastante promissor ao que tange, né, pessoal, as informações, né, de que temos neste momento aqui no gráfico. Beleza? Então, pessoal, basicamente reforçando, né, a continuidade aí da estrutura descendente, fizemos identificação de que os vendedores vêm atuando já há alguns dias de forma mais enérgica, né? O volume apresentado. Nós tínhamos aí dois pontos para acompanhamento. Primeiro, né, pessoal, seria em relação ao nosso suporte diagonal. Teoricamente, era um ponto de decisão. Posteriormente, né, teríamos aí a região da média de 20 períodos, aqui no tempo gráfico de 4 horas, como o outro lado da história. Então, pessoal, vocês podem perceber que ficamos aí até pela manhã, né, até mais ou menos próximo do almoço. Novamente, os compradores tentando aí alguma coisa, a possibilidade de confirmação de rompimento, justamente porque sabemos, né, pessoal, que a confirmação de rompimento dessa média poderemos buscar níveis superiores, quem sabe a proximidade dos 72. Ao mesmo tempo, pessoal, sabemos que a confirmação de rompimento desse suporte diagonal poderíamos buscar, por exemplo, a proximidade ali dos 63, fazendo alusão à abertura e fechamento de quinta-feira passada e sexta, respectivamente, região ali, né, próxima aos 63 mil dólares. Então, o que a gente percebe, pessoal? Tivemos aí um embate muito grande ao longo da madrugada até pela manhã. Na hora do almoço, veio a tentativa de rompimento, automaticamente veio a recusa de preço, pessoal. Voltamos para dentro do campo de batalha. Novamente, os vendedores com a vantagem tentaram a confirmação de rompimento, pessoal. Chegamos a buscar a proximidade aqui dos 65, inclusive, né, era um nível na qual tínhamos identificado acumulações, né, de lotes que estavam posicionados. Tínhamos ali uma quantia relevante de dinheiro na mesa. Veio o pullback. O problema, pessoal, que o pullback, né, a retração nessa região jogou o preço novamente para cima do suporte, ou seja, não temos confirmação até o presente momento aqui, né, do nosso suporte diagonal, pessoal, ou seja, estamos na mesma condição novamente, né, com os compradores e vendedores travando uma batalha porque ambos não querem ceder justamente essa região de preço, né, porque sabem que a partir delas, seja a região aqui da média ou seja a região do suporte, nós poderemos ganhar velocidade e um movimento mais verticalizado.
tá ok? Então, pessoal, acho que o primeiro passo aqui é a gente fazer algumas atualizações. A primeira, talvez seja puxar a região do suporte um pouco mais abaixo aqui, fazendo a conexão desses fundos. Então, a gente resolve um pouquinho da amplitude e acho que de atualização no gráfico basicamente é essa. Não tem muito aqui, pessoal, o que fazer. A gente acreditava que poderia ser um dia um pouco mais verticalizado. Enfim, nós não tivemos, né, as confirmações feitas, né? São gatilhos, condições impostas e a gente continua na mesma situação. Porém, eu já começo a equilibrar aqui, pessoal, ambos os lados. Antes nós tínhamos os vendedores uma certa vantagem em relação ao que vinha apresentando de volume nos últimos dias. Mas pela amplitude da queda, né, pessoal, não me surpreende, por exemplo, se os compradores conseguirem essa batalha, né, e concretizar esse rompimento na média com confirmação, fazendo com que o mercado possa dar uma respirada, quem sabe se aproximar ali da região dos 72. Então, acaba equilibrando as forças novamente. A gente precisa dessas confirmações, pessoal. Não adianta a gente querer almejar aí algum contexto, porque estamos dentro aí, de uma região bastante conflitada, o mercado basicamente em consolidação, né, de forma mais descendente, porém os compradores no embate bastante complexo. Então, a gente faz a manutenção da nossa análise, da nossa tese, de que um desses dois pontos, né, eles irão ceder e aí a gente poderá ganhar mais velocidade. Reforçando, pessoal, confirmação de rompimento, manutenção 2 candlesticks, aqui no caso dos vendedores, 2 candlesticks, ambos, né, com volume vendedor fechando abaixo dessa região, pelo menos um com característica de força para confirmação. Na região da média, a mesma coisa, dois candlesticks, ambos com volumes, né, compradores e pelo menos um com característica de força, um martelo, um maruboso, para confirmar o rompimento. E aí temos o principal alvo, região dos 72, pelo lado dos compradores. Aqui será necessário analisar, né, pessoal? Evidentemente, confirmando esse rompimento, como é que será o comportamento do preço aqui? Teremos o fechamento acima novamente, poderemos buscar níveis superiores, enfim, tudo isso precisa ser analisado. Aqui, da mesma forma, confirmou o rompimento pelos vendedores, precisa ser analisado a região dos 63, como é que será a retração, teremos uma estrutura de preço ascendente, teremos volume comprador expressivo, teremos candlestick, um tempo gráfico maior com padrão de força. É a mesma coisa na ausência, pessoal, região dos 60, aí sim uma região bastante imponente, temos bastantes lotes posicionados na região de 60 mil, mas também há necessidade dessa confirmação, dessas evidências, dessas condicionantes positivas, estrutura de preço, volume, candlestick, tudo isso é necessário para a gente almejar a possibilidade de uma reação ou se de fato, pessoal, a gente irá buscar níveis inferiores aí somente lá na proximidade dos 49, que é uma região que já está demarcada por nós. Então, pessoal, acho que esses são os principais pontos que vocês precisam analisar. Neste primeiro momento, a gente precisa confirmar um rompimento, seja da média, seja desse suporte. A gente está dentro do embate aqui, não tem muito o que fazer. Acontece, pessoal, há momentos, né, em que o cenário ele não favorece e a gente precisa aguardar, né, concretizar justamente para tentar aproveitar essas oportunidades. Lembrando, né, pessoal, e um cenário bastante positivo, né, caso os compradores consigam concretizar o rompimento da média para a busca da região de 72, novamente, né, preço fechando acima, dois candlesticks, né, compradores acima, volume comprador expressivo, estrutura ascendente, a gente já começa a pensar ali na região próxima dos 81. Mas isso eu acho que é um cenário assim já um pouco, aliás, muito otimista, mas de qualquer forma é uma região que já está
demarcada por nós. Então é um ponto que você também precisa colocar aí no seu gráfico para poder fazer o acompanhamento, utilizar como referência de preço. Então esses quatro são os principais níveis, né, pessoal, de acompanhamento ao longo desses 6 dias. Não sei se teremos tanta volatilidade até lá. Existe essa possibilidade, o carnaval é um feriado nacional, a gente sabe que a maior parte do volume vem dos Estados Unidos e lá os mercados estarão operando de forma ininterrupta, então, obviamente, pode acontecer muita coisa, mas neste momento a gente precisa aguardar a definição desses dois pontos. A gente ainda permanece estagnado, né, no diário ainda, os vendedores atuando, os compradores tentando aí uma reação, mas, né, pessoal, como eu mencionei, até pela amplitude da queda, não irá me surpreender se os compradores conseguirem ganhar essa batalha, né, diante, né, de vários dias consecutivos aí o mercado retraindo. Sabe que o preço nunca vai direto, então tem essa possibilidade. É óbvio que a gente acaba sendo induzido, né, pessoal, a estar do lado dos vendedores nesse momento, mas todo cuidado é pouco. Então, por isso a importância de respeitar os pontos, né, justamente para você não entrar, né, em lugares, né, que estão aí turbulentos, né, pessoal? Porque senão você será somente mais um camarão aí dentro desse mar, tá? A ideia é você acompanhar os grandes tubarões e neste momento aqui a gente pega a pipoca, a cadeira, né, senta, acompanha e espera aí a definição para tentar aproveitar no momento certo. Fechado, pessoal. Acho que um resumo bem feito aí para os próximos 6 dias, né? Esses são os pontos, né? Os níveis que a gente vai trabalhar posteriormente, né? Que a gente tiver aí uma definição. Neste momento, mercado bastante travado. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa já para amanhã. Lembrando que o final de semana tende a reduzir bastante o volume, mas, né, diante do cenário, pessoal, as incertezas globais nos últimos finais de semana têm trazido bastante volatilidade aqui no mercado cripto. Então toda a atenção ela é importante, tá? Fechado? Vamos ver o livro aqui, se a gente identifica alguma coisa. Ó, pessoal, pelo lado dos compradores, manutenção aqui dos lotes na região de 65, ó, a gente analisou ontem que tinha acumulação, permanece, são 10 milhões de dólares posicionados ainda, mais abaixo, um pouco mais diluído, região de 63, pessoal, é um ponto importantíssimo, mais 7,4 milhões de dólares, até a região dos 60 mil, a gente tem bastante dinheiro na mesa, pessoal, a gente tem na região dos 60 mil, por exemplo, a gente tem aqui, vamos ver se atualiza. Olha só, pessoal, só nos 60 mil a gente tem posicionados aqui 51 milhões de dólares. Ou seja, a gente tem muito dinheiro, pessoal, posicionado entre a região dos 63 aos 60 mil, ou seja, essa região bastante conflitada pelos compradores, né? Acredito que, obviamente, havendo, né, concretização do rompimento desse suporte, os compradores provavelmente irão atuar aqui. Dificilmente o preço vem varar direto, a não ser que aconteça, né, pessoal, algo muito grave, uma catástrofe aí no mercado, ao que tange a geopolítica, enfim, aí a gente não consegue segurar no gráfico, mas de qualquer forma, bastante dinheiro nessa região, então muito cuidado aí para quem está pensando, evidentemente, em vender, caso, né, pessoal, a gente tenha a confirmação de rompimento, tá? E pelo lado dos vendedores, um livro bem pulverizado aqui, pessoal. Somente acumulação na região de 72, quase 8 milhões de dólares. Então, por isso, pessoal, foi o que eu falei, né? Não irá me surpreender, né, se os compradores ganharem essa batalha e conseguirem um respiro buscando a região de 72. A gente tem um livro pulverizado aqui pelo lado dos vendedores, teoricamente fácil, né, de institucionais
conseguirem mover preço, não é tanto dinheiro até alcançar esse nível. Então, todo cuidado é pouco. A gente precisa ficar bastante ciente, porque existe sim essa possibilidade, né, diante, inclusive, do que foi o cenário de hoje e o que está sendo, né, de reação neste momento por parte desses institucionais. Então, muito cuidado aqui, pessoal. Região aí da média na proximidade, neste momento, no 67.700. Ou vendo, né, pessoal, confirmação de rompimento. Forte abraço. A gente vai buscar a região de 72. E aí, né, vamos ver se teremos força para buscar a região, né, próxima ali dos 81, tá? Mas são possibilidades, pessoal. Vai depender muito aí do que tivermos, né, de movimentação nos próximos dias. Acho que ficou bastante claro aí o cenário, todo o contexto, os principais níveis que vocês deverão acompanhar daqui em diante. E a gente retorna na quarta-feira de cinzas à noite para trazer aí todas as atualizações aqui do mercado do Bitcoin para vocês em primeira mão. Fechado, pessoal. Então é isso. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Desejo a você um excelente feriado, né? Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.